Vamos começar aqui com o tema aqui do Flávio Dino com a AGU, hein? E o que será que está acontecendo aí? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rejeitou o pedido da Advocacia Geral da União para reconsiderar trechos da decisão que liberou a retomada do pagamento das emendas parlamentares. Dino havia determinado uma série de restrições para a aplicação dos recursos. O STF confirmou em votação unânime a decisão de Dino. Ricardo Rous, queria te perguntar uma coisa. A decisão do Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da publicidade, que é um princípio que rege a administração pública e todos os gastos públicos. Como é que os parlamentares querem fazer gasto de emenda parlamentar secreto? O que eu não entendo é a AGU ter ingressado com recurso sem nenhuma chance de reversão. Será que foi aquele negócio, ó, tipo, suamos a camisa, hein? Fizemos nossa parte, hein? Não tem que reclamar do governo. Ou será que eles tinham alguma intenção mesmo de mudar e flexibilizar as regras de moralização das emendas? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Capês, esse é um jogo difícil. A decisão do Dino até me surpreendeu um pouco. Achei que ele fosse flexibilizar, achei que ele fosse dar um passo para trás, mas não. Acho que é extremamente importante o posicionamento do Dino nesse aspecto e de todo o STF nesse caso, porque acho que nós precisamos de moralidade na questão das emendas parlamentares. Isso está saindo do controle, o Congresso Nacional avançando cada vez mais sobre o orçamento através das emendas parlamentares. Nós já estamos para mais de 60 bilhões de reais de emendas parlamentares. Isso vai perder o controle completamente. Então, acho que tem que ter, de fato, uma moralização dessa questão. Agora, vai dificultar o jogo do governo com o Congresso, com certeza. O governo fez aí um avanço, a AGU foi lá e falou, olha, vamos flexibilizar um ponto aqui. O presidente Lula disse para o presidente Lira de que ia conseguir, de alguma maneira, fazer algumas liberações. Tem aprovações importantes. O Congresso tem aí 2 semanas aí para fazer algumas aprovações extremamente importantes para o país. E esse jogo de liberação ou não das emendas parlamentares vai ficar agora muito mais difícil com essa decisão, que não foi um passo para trás no caso do STF agora, viu, Capês? Muito bem. Eu quero ouvir o Paulo Loyola. Meu querido Paulo Loyola, você sabe, no começo da carreira no Ministério Público, primeiro mês, fui lá para o Tribunal do Júri da Penha. E lá era conhecido como Câmara de Gás. Era um tribunal muito condenador. Tinha um advogado, um senhorzinho, que era uma simpatia. E ele pegava só aqueles casos horrendos, o réu com antecedente criminal, aqueles crimes bárbaros. Eu lembro que terminava o júri, aquelas condenações de 30, 40 anos, ele falava pro réu, suei a camisa, suei a beca, fiz a minha parte. A AGU fez a parte dela? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Boa tarde aos companheiros da mesa. Bem, tem alguns elementos que, de fato, estão colocados e que podem ter influenciado nesse processo, por exemplo, da AGU. Não acho que tenha sido a um teatro ou algo assim, mas me parece que, de fato, tem uma posição do governo que está tentando flexibilizar um pouco mais essas medidas, até porque precisa passar de maneira emergencial as ações de corte de gastos no Congresso, que os parlamentares estão colocando como condição justamente algum nível de flexibilização. Parece que Dino, de fato, nesse processo não ajudou essa intenção específica do governo em fazer essa flexibilidade, né? Então, antes de tudo, também dizer que parabéns ao ministro Dino, porque fico até feliz em concordar com os companheiros, mesmo que a gente está aí, às vezes, distante ideologicamente, mas é inevitável que a gente avance no processo de transparência das emendas e de todo esse processo de distribuição de dinheiro, porque isso está, inclusive, impactando diretamente a democracia. A gente viu municípios que aumentaram muito o nível de reeleição em função das emendas que receberam. Esse processo vem sendo feito com uma transparência muito baixa e a gente precisa, de fato, ter um controle maior de para onde esse dinheiro está indo, por que esse dinheiro está indo, até para poder fazer a gestão pública em cima disso. Entender aonde o dinheiro foi aplicado, o efeito disso. Gestão pública se faz a partir de evidência. Então, saúdo essa decisão do ministro Dino em direção a mais transparência das emendas. Muito bem. Sérgio Zagarino, você que é de direita, e eu vejo o pessoal da direita pedindo sempre contenção de gastos públicos, evitar o desperdício de dinheiro público. A decisão do Dino, não sei, me parece que pelo menos sob o aspecto da publicidade é irretocável. Agora,
A AGU, o Jorge Messias, eu não entendi ele embarcar numa dessa, que está óbvio, eu acho que tenho certeza que ele concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Será que é para tentar fazer uma média com o Congresso ou não? Será que realmente ele... A gente não tem como saber, né? Nós temos só que comentar a partir do que a gente supõe. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Sem sombra de dúvidas, é um grande jogo político que acontece lá em Brasília, ali com os três poderes. É uma crise institucional talvez jamais vista aí nos últimos anos aqui na nossa República. Isso porque é evidente que o pacote de gastos que foi enviado lá para o Congresso da redução do corte de gastos do Haddad, ele não vai ser sequer pautado pelos deputados se eles não tiverem as garantias de que as emendas deles ali, que são direcionadas para as bases eleitorais de cada um dos parlamentares, elas sejam respeitadas da maneira que está. O que quer dizer isso? Que eles estão com uma faca no pescoço do presidente da República. É o poder legislativo ditando as regras. É o poder legislativo, ao invés de ter um bolo, que é o nosso orçamento, e eles terem, cada um deles ali, o seu pedaço, eles estão comendo grande parte desse bolo e eles estão fazendo o que eles bem entendem, da forma que querem. Isso não pode acontecer. O poder judiciário, no caso do STF, ele deve ser provocado, que foi exatamente a situação agora que o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, ele falou, gente, pera, pelo amor de Deus, tá sem transparência, tem emenda sendo direcionada para a ONG suspeita de corrupção, e essa suspensão, ela foi nada mais do que aplicação da lei. A Constituição Federal, ela garante ali no artigo 37 da Constituição, alguns elementos que são princípios básicos da administração pública, a transparência, a publicidade. Então, quando a AGU toma uma medida dessa, é como você bem falou, Capês, é jogar para cumprir tabela, é para falar, olha, eu estou tentando fazer, porque ficou uma situação muito ruim, porque o presidente Lula, ele precisa agora articular com todo o Congresso para passar essa redução aí do corte de gastos, senão vai ficar uma situação muito chata, porque no mesmo anúncio da redução de corte de gastos, ele também fez o anúncio da isenção do imposto de renda até R$5.000. Então, vejam, o Congresso está ali lutando pelas suas pautas particulares, interesses individuais, enquanto isso o Brasil caminha sempre de mal a pior na questão da economia e agora com uma crise em relação aos poderes. Agora, o ministro Flávio Dino, mais uma vez, agiu de forma correta e perfeita, aplicando apenas a lei, que é isso que a gente espera do STF. Meu querido Guilherme Mendes, que assumiu aqui uma vaga no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, parabéns aí pelo mais esse desafio. Parabéns. Você foi controlador geral do município de São Paulo. Como é que pode, em primeiro lugar, os deputados pretenderem emenda parlamentar sem identificar quem está enviando ou sem identificar qual a destinação? Então, em primeiro lugar, como é que eles pretendem defender uma posição como essa se eles forem eleitos pelo povo para representar os interesses da população? E segundo, e agora, Guilherme? Agora que o governo não conseguiu reverter a decisão, será que tem espaço para aprovar o pacote de corte de gastos que não corta nenhum gasto? Ou será que o Congresso vai retalhar? Eu queria te ouvir, mas dizer o seguinte, se o pacote não corta nenhum gasto, se não aprovar também não muda nada, né? Não muda nada. Queria te ouvir. Boa tarde, Capês, amigos da bancada, aos nossos amigos aí da audiência. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Havia uma narrativa, uma tentativa de construção em atrelar a decisão do ministro Dino a algum tipo de interferência do Executivo, do governo federal. Quando agora ficou muito evidente de que essa suposta orquestração não existiu. O ministro tomou decisão técnica, tentou colocar um pouco de ordem na bagunça que eram as emendas constitucionais, as emendas orçamentárias, e fez valer, como o Zagarino bem falou aqui, a Constituição Federal. No entanto, o Congresso, tentando uma interferência extraprocessual, colocou na conta do governo essa decisão, como se o ministro Dino fosse membro do governo. O fato de ter sido um aliado político no passado do presidente Lula e do governo não quer dizer que após ele assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai trabalhar para as pautas do governo. Pelo contrário, como a gente bem colocou, ele trabalha pela soberania do país e pela soberania das leis. Então o Congresso tentou dizer, olha, vamos quebrar aí essa decisão do Dino, porque ela de fato é muito dura, e colocou essa pressão na mão do governo federal. A AGU entrou em cena, fez aí esse pedido e, para nossa sorte, ele foi negado.
Se o Congresso não vai ter a maturidade de aceitar uma decisão judicial isenta, autônoma, como ficou patente, que é o que acontece, porque se o ministro Dino de fato tivesse algum tipo de orquestração com o governo federal, ele acataria o pedido da AGU, é uma cena que a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver. Espero que o Congresso não vá usar de uma nova chantagem para aprovar as novas regras fiscais e assim, com isso, impedir o saneamento, pelo menos o primeiro passo para a melhora das contas públicas, porque ao final das contas, quem paga isso tudo somos nós. Não é o ministro Dino, não é o Arthur Lira, não é o presidente Lula. O desequilíbrio das contas públicas, quem vai sentir os maiores efeitos é a população brasileira. Então, essa briga de vaidades entre eles, espero que se encerre e que, de fato, o Congresso aceite, que emenda sem destinatário definido, sem valor especificado, sem projeto identificado, não vai mais acontecer. Eles têm que se adequar às novas regras. Ricardo Rous, mas aí fica essa questão. Os parlamentares, óbvio, que são obrigados a cumprir a decisão da Justiça. Lógico. Mas eles podem retalhar. Tem aí no pacote, a PEC aí do pacote de corte de gastos, prevê tributar os supersalários, que atinge o alto funcionalismo público, inclusive cargos do judiciário. Ele pode, por exemplo, boicotar não aprovando os projetos importantes do governo. Como é que você vê a perspectiva aí para 2025, com o déficit público aumentando, com a possibilidade da taxa de juros ser elevada para não gerar inflação e com o Brasil pagando R$1 trilhão de juros o ano que vem? Capês, quem vai pagar a conta sempre somos nós. Sempre a população que sofre com tudo isso. Agora, o Congresso tem uma janela aí até o final do ano, teoricamente, eles sairiam de recesso dia 22 de dezembro, ou seja, está curtíssimo. A gente tem algumas coisas para serem aprovadas no Congresso Nacional e esse jogo vai ser bem jogado no finalzinho do mandato do Lira. Vale lembrar que o Congresso sai de recesso, volta em fevereiro, já com a eleição da nova presidência das duas casas, que também é um jogo que está correndo pelos bastidores. O ano que vem promete apertar ainda mais as contas dos brasileiros. Agora, essa taxa de juros que você estava se referindo, Capês, deve subir entre amanhã e depois, que vai ter reunião do Copom. E aí o mercado já estima que a gente suba 0,75, aproximadamente, capaz da gente falar sobre isso aqui no programa ainda. Ou seja, a situação para 2025 é mais inflação, mais taxa de juros e mais jogo político apertado entre Congresso e o governo federal. Lembrando que ano que vem é um ano que antecede as eleições de 2026. Então, todas as articulações e todo o jogo político possível será jogado em 25 através do presidente Lula, que tem aí, teoricamente, intenção de se candidatar em 2026. Agora, Paulo Loyola, um governo de esquerda, que se diz socialista, não pode cortar benefícios sociais, como o benefício da prestação continuada, que atinge idosos com mais de 67 anos e pessoas portadoras de deficiência. No ano que antecede a eleição, como é que vamos esperar corte de gastos em benefícios sociais ou um enfrentamento com o Congresso nas emendas parlamentares se o governo não fez isso nos 2 primeiros anos, que é o ano de você fazer os cortes? Será que podemos esperar, em 2025, um ano de juros altos, recessão, ou inflação com a gastança continuada? Na verdade, eu vejo muito mais opção do que essas que você traz, Capês. Me parece uma análise que leva o pensamento a dizer que o governo vai ser irresponsável com a questão financeira, o que simplesmente não tem lastro na realidade, né? O que a gente tem visto é um governo com ótimos resultados no campo social. Não sei se o governo se diz socialista, não sei sua fonte para fazer essa afirmação, particularmente não vi. Agora, o que a gente vê é uma queda recorde da miséria, a gente vê um país com uma empregabilidade recorde desde que a taxa começou a ser analisada, a gente vê um governo cuja taxa de crescimento no trimestre foi igual à da China, a gente vê um governo que foi o segundo maior destino de investimento privado em 2023 do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E eu poderia continuar aqui trazendo outros pontos. A própria inflação passou uma boa parte aí do ano dentro da meta, ainda que sim, exista algumas questões, principalmente relacionadas a alimentos, que impactam a população
de baixa renda e que precisa olhar com bastante cuidado. Agora, inclusive, os cortes propostos dentro da proposta do governo, eles não são cortes que afetam diretamente a questão social. Eles são cortes em cima de supersalários, eles são cortes em cima de fraudes do BPC, eles são cortes em cima... inclusive, repito aqui algo que eu, inclusive, já falei no programa. A gente tem uma coisa muito nova, porque até então eu estou acostumado a ver pessoas da direita defendendo a queda de imposto, principalmente para os mais pobres. E quando a gente viu essa proposta atrelada a uma subida do imposto de quem ganha mais de R$600 mil por ano, que, vamos combinar, é bastante coisa, então não tem um aumento de custo, pelo contrário, a proposta do governo diminui em 70 bilhões os gastos ao longo dos próximos 2 anos. Então, o que me parece é um discurso extremamente orquestrado para fazer parecer com que o governo seja irresponsável do ponto de vista financeiro, o que simplesmente não vem acontecendo. O que vem acontecendo é um ótimo crescimento, que já bateu 4% nos últimos 12 meses. O que a gente vem vendo é emprego recorde, o que a gente vem vendo é queda recorde da miséria. Então, eu particularmente vejo com muito estranhamento esse tipo de argumentação. Meu querido Sérgio Zagarino, o Brasil está caminhando para um déficit fiscal aí de mais de 200 bilhões de reais. Está pagando esse ano 880 bilhões de reais de juros e vai pagar o ano que vem 1 trilhão de reais. O que está crescendo muito é o número de recuperações judiciais das empresas. E o governo parece não conseguir reduzir o déficit fiscal. Sendo assim, para o ano que vem, podemos esperar uma continuidade desses dados positivos ou, na verdade, a estatística sempre é enganosa? Já dizia uma economista do Fed americano, dizendo o seguinte: se tem 3 pessoas em situação econômica terrível num boteco, entre o Jeff Bezos, a estatística vai dizer que os 4 são milionários. Preciso saber esses empregos aqui, se são subempregos, qual o salário que essas pessoas estão ganhando. E eu queria saber também de você, como é que está a questão da capacidade de consumo do brasileiro com uma taxa de juros que vai crescendo cada vez mais. Olha, Capês, eu queria ser mais otimista do que eu já sou, porque eu sou otimista com base na realidade, que é o nosso dia a dia do povão. Eu, como você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, vai no mercado, tem ali seus problemas diários, e eu tenho percebido que o nosso poder de compra está sendo... ele é desastroso, está sendo devastado. Acabou o poder de compra. O pacotinho do café está acima de R$25 no mercado. Isso quer dizer que a inflação ela está descontrolada. Quando vem os dados e fala assim, olha, o número do emprego cresceu, o salário mínimo está uma maravilha, o governo ele está com uma austeridade fiscal, eu não sei que governo está sendo falado aqui pelo meu colega Paulo, porque ele falou muitos dados, eu achei muito legal, porém a realidade é outra. Então, quando ele vem com esses dados, ele está descolado dessa realidade. O Brasil hoje, ele tem uma dívida pública gigantesca. O Brasil, desde quando acabou o governo do Bolsonaro, a gente está em déficit. Todo ano a gente arrecada menos do que gasta. É um governo gastão. Se não fosse gastão, não teria que se falar agora nesse pacote de redução de gastos. O próprio governo sabe que gasta mais de forma irresponsável, que não tem de onde cortar, porque é um governo socialista que ali ele se fundamenta no social. Quando você tem a saúde, a educação, que eles não vão mexer, quando você tem a assistência, a previdência, eles não vão mexer, eles vão mexer onde? Eles foram mexer na defesa. Eles foram mexer na 5ª maior pasta que nós temos, que é a defesa. A defesa, que deveria ter um investimento maior para proteger as nossas fronteiras, por exemplo, para conseguir combater o tráfico internacional de drogas, ela vai ter corte, porque eles não conseguem sustentar as suas próprias narrativas. O governo federal, ele é tão descolado do que nós temos hoje de mundo moderno, que ele vive de narrativa. Ele vive dizendo, olha, nós vamos melhorar a qualidade de vida do mais pobre. Só que tudo que ele demonstra fazer
vai contrário a isso. Porque cada vez mais nós temos os pobres continuando pobres. Nós temos mais empresários com dificuldade de ter o seu negócio. Nós temos, por mais que ele tenha falado, aumentou o número de emprego formal, as pessoas elas trabalham mais, porque os dados no Nordeste são estarrecedores. Lá tem mais pessoas que vivem de auxílio do que com registro de carteira assinada. E aí eu pergunto a você, não importa de que local você esteja nos assistindo nesse Brasilzão gigante, como está a qualidade de vida aí no teu bairro, na tua cidade? Porque para o Paulo tá tudo uma maravilha. Para o Paulo Loyola, o Brasil tá navegando, nadando de braçada, gente. Eu queria ter esse sonho desse mundo de Bob fantástico que é viver nesse Brasil governado pelo PT e pela esquerda. Guilherme Mendes, quando o Paulo Loyola fala dessa redução da taxa de pobreza, de fato, os programas sociais do governo reduziram de 31% para 27% as pessoas que estão abaixo da linha da miséria, são aquelas que ganham menos de R$ 665 por mês, considerando. Então, os dados que o Paulo traz, de fato, são dados calcados numa realidade. Mas, eu digo, se esse crescimento, se esses benefícios, se essa queda abaixo da linha da miséria, nós temos ainda 60 milhões de pessoas no Brasil vivendo abaixo da linha da miséria. Então, isso não é as mil maravilhas. Mas será que, com o déficit fiscal acirrando, o governo meio perdido, não sabendo como implementar o controle da economia, indo para R$1 trilhão a pagamento de juros, até quando vai se manter esse crescimento? Não seria aqui um voo de galinha? Capês, sempre se fala nessa questão do voo de galinha quando se fala em distribuição de renda, até porque a distribuição ela é um passo, primeiro, necessário, intermediário, para depois um crescimento mais sustentável. O Zagarino falou aqui, não, tem cidades no Nordeste em que as pessoas vivem muito mais de bolsa ou de carteira assinada. Aí eu pergunto, por que isso acontece? Porque não existe atividade econômica. E as pessoas precisam viver. Aliás, a pandemia veio a mostrar isso no mundo afora. Cada vez mais o emprego formal, o que ele está dizendo, chamando de carteira assinada, é algo que vai sumir. A uberização da economia, ou seja, aquela atividade feita tão somente quando é necessário um determinado serviço, as novas relações de trabalho. Então, esse conceito de que o cara tem que ter emprego, tem que ter carteira assinada, isso está ultrapassado. Só que todo dia tem que ter comida no prato, tem que ter comida na mesa, tem que ter leite para a criança ir para a escola. E se não for o governo a fazer isso em algumas localidades, isso significaria impingir àquela população a morte pela fome ou então a miséria absoluta, como nós viemos a voltar ao mapa da fome há 2 ou 3 anos atrás, logo depois que a pandemia acabou. Então, de fato, não dá para se saber qual vai ser o cenário econômico nos próximos 2 ou 3 anos, porque N fatores podem entrar aí. Nós tivemos uma guerra na Ucrânia e na Rússia, já deflagrada há 2 anos, depois tivemos um conflito há 1 ano e meio, Israel e Hamas. Tudo isso impacta a economia para mal. Quando no primeiro governo, no segundo governo Lula, a economia foi muito bem, qual era o discurso? Não, a economia foi bem porque as commodities ajudaram, o cenário externo era um céu de brigadeiro e o governo nada mais fez do que surfar nessa onda e não soube fazer um crescimento sustentável. Dessa vez é o contrário. Se o cenário externo impacta tanto no resultado da economia, por que não considerar que um cenário externo negativo, extremamente negativo como o de agora, em que você pega um governo que assume depois de uma pandemia e com 2 guerras deflagradas no mundo afora, fora outros conflitos, como a gente tem visto agora na Ásia, isso então quer dizer, isso não vai impactar a nossa economia? Nesse caso, o cenário externo não faz diferença? Acho que nós temos números a celebrar, sem dúvida, com esse alerta que você colocou. O equilíbrio das contas, a redução de gastos e a queda do déficit primário, isso é essencial. Para quê? Para longo prazo. Agora, eu não sou favorável, não sou daqueles que advoga se tirar R$1 dos programas sociais. Até porque para aquele que recebe os R$200, R$300 para poder comprar, fazer o seu mercado, isso significa a vida dele. Ele não quer saber de Rússia, ele não quer saber de Hamas, ele não quer saber de Taiwan. Ele quer saber de poder entrar no mercado, comprar 1 litro de leite para mandar o filho dele para a escola. E se o governo tiver que fazer isso e se endividar para manter a vida dessas pessoas, eu sou daqueles que advoga que os programas têm que ser aumentados e não reduzidos. Agora, meu querido Ricardo Rous, a pergunta é, para você distribuir riqueza, você precisa produzir riqueza. Senão, uma hora você para de distribuir benefícios sociais por falta de recursos.
Então, eu queria te perguntar o seguinte, vou tentar desenhar um quadro que eu queria o seu comentário. Em 2008, os Estados Unidos quase quebraram com aquela crise do subprime, que eram empréstimos de créditos podres. Emprestavam dinheiro a juros baixos, sem garantias hipotecárias idôneas. Então, você emprestava dinheiro para o sujeito comprar uma casa, ele dava a própria casa em garantia, mas a casa já estava hipotecada 5 vezes. E aí o que aconteceu? Para os Estados Unidos não quebrar, o Banco Central inundou o governo americano com dólar impresso, imprimindo papel moeda, emprestando a juros baixos. O que os bancos fizeram? Pegaram esse dinheiro, em vez de emprestar para a população se reerguer, especularam comprando ações dos próprios bancos. E hoje os Estados Unidos caminha para uma dívida por conta disso, política de juros baixos, chamada easy money, para um déficit de 35 trilhões de dólares de dívida. Pois bem, o que eu quero que você comente é o seguinte: os BRICS estão ameaçando um enfrentamento econômico, criando a sua própria moeda. O próprio presidente Lula é entusiasta da criação dessa moeda, o Putin também, o Xi Jinping, enfim, lastreada em 40% em ouro e o resto nas moedas locais. O Trump já disse, se os BRICS forem por esse caminho, nós vamos elevar até 100% as nossas tarifas, provocando o isolamento dos Estados Unidos. Como o Brasil pode se preparar o ano que vem, um ano em que os Estados Unidos caminha para um isolamento, a China por uma retaliação ao comércio americano e a Rússia, com o mercado europeu fechado, vai vender suas commodities concorrendo com o Brasil para a China, nosso grande importador. Como é que o Brasil pode se preparar, pensando em continuar distribuindo benefícios sociais, com o déficit aumentando e a dívida pública também, e um cenário muito mais hostil que do primeiro ano do governo Lula? Eu queria uma análise sua sobre isso. Um cenário bem mais hostil, e já tivemos o presidente eleito americano Trump dizendo que vai aumentar, vai taxar em 100% se os BRICS insistirem nessa moeda própria, vamos assim dizer, para as relações comerciais entre os países. Eu acho que o Brasil precisa repensar com calma toda essa estrutura. A gente está tendo algum crescimento econômico apesar do governo. Investidor internacional, que agora a gente está falando aí de um dólar que está mais de R$6 mais recentemente, mas o investidor internacional que tem aí um receio, alguns que estão tirando dinheiro da China em função inclusive da vitória de Donald Trump aqui, não tem muitas alternativas para investir, muitos deles aportaram seu capital aqui, apesar do governo brasileiro. E esse reflexo agora que nós estamos vendo da alta do dólar, diz reflexo exatamente a isso, ou seja, o governo que não fez o ajuste nas contas, que não vem fazendo, e o sinal, esse anúncio do pacote do Haddad agora, que não foi satisfatório para o mercado, fez justamente com que alguns investidores retirassem seus recursos daqui, o que fez com que o dólar subisse, a inflação que está subindo, taxa de juros que vai lá para cima e ainda com uma tendência com viés de alta nas próximas cotações. Ô Capês, o cenário que você descreveu para a gente aqui é um cenário perigoso para o Brasil, não é um cenário de céu de brigadeiro, como o Paulo vendeu para a gente aqui, falando inclusive da redução gigantesca da extrema pobreza no Brasil. Olha, realmente é um cenário que eu não vejo como o Paulo, gostaria até de repente, ter esse mesmo otimismo, porque todos nós vivemos aqui, todos nós é que vamos pagar essa conta do ano que vem aí. Muito bem, a verdade é que cada um aqui no Linha de Frente tem sua posição e nós respeitamos a posição de todos.